sempre, estamos de volta para falar de saneamento básico. Há pouco comentei com vocês que uma fala do prefeito Topázio Neto, aqui da capital, sobre dificuldades de recursos para financiar obras de saneamento básico, causou surpresa entre especialistas do setor. Logo depois dessa fala, essa semana, a Casan está divulgando um lucro histórico. É muito dinheiro. Aí esse contrassenso, claro, no mínimo, está chamando a atenção. Você vê tudo isso agora na reportagem da Juliana Rabelo. Vamos ver. Santa Catarina possui índices altos quando o assunto é economia. Mas um direito fundamental que garante a dignidade humana segue sendo um dos piores do país há décadas. 70,9% dos catarinenses não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, segundo o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Número que poderia ser menor, já que a tarifa paga todos os meses pela população deveria ser revertida em investimentos para a ampliação da rede coletora. A tarifa ela é composta por uma tarifa de água e uma tarifa de esgoto, mas dentro delas, uma parcela para pagar o custo operacional, a outra o investimento. Então, os contratos de longo prazo, a tarifa é a garantia desses novos financiamentos. Quem paga essa conta é a conta de água. A baixa cobertura de esgoto em Santa Catarina não parece fazer sentido quando nos deparamos com os números da Casan, a empresa responsável pelo saneamento básico de 40% do território. No ano passado, a companhia registrou um lucro histórico de 243 milhões de reais. A receita também aumentou 19%, somando 2,1 bilhões de reais. Desse montante, 77% vieram das tarifas de água e 22% de esgoto. Segundo o presidente da Casan, Edson Moritz, que ocupa o cargo desde 2023, os investimentos da companhia nos últimos anos foram prejudicados por obras de gestões anteriores que ainda não tinham sido pagas. Então nós tivemos que onerar o nosso caixa. Temos que tirar dinheiro da operação ou de investimento futuro para pagar o passado. E reduzimos o valor do orçamento, que era de 600 milhões, para 400 milhões. Quando foi em 2024, que a gente já entendeu que a gente estava começando a acertar a empresa, nós voltamos a um patamar histórico de 600 milhões. E realizamos 600 milhões o ano passado. Atualmente, a Casan opera em 193 municípios catarinenses, atendendo cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas. Para o presidente, a pergunta sobre a baixa cobertura do esgotamento sanitário em Santa Catarina deveria também ser feita para os municípios que optaram pela concessão privada. Eu confesso que eu sinto falta de que outros municípios também sejam perguntados. Se pergunta quanto a Casan investe, quanto a Casan vai investir, quanto a Casan tem feito, né? Quais são as questões que a Casan trata, quais são as suas responsabilidades, quais são as suas obrigações, né? Eu sinto falta de ouvir dos outros municípios, né? Eu tenho curiosidade de saber. Porque o Marco Legal do Saneamento estabeleceu, já de longa data, uma meta para todo mundo. A Casan tem a sua meta, né? A Casan é aquele órgão que representa o governo do Estado de Santa Catarina. E isso está posto, né? Quando o governador Jorginho Melo diz vamos, obviamente, chegar a 50% em 2026, ele está falando em nome de todos os catarinenses, ainda que a responsabilidade direta do governador e do governo seja olhando para a Casan. Então, esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é, na parte, notadamente, de esgotamento sanitário, que é a grande defasagem que tem Santa Catarina, histórica de Santa Catarina, e, portanto, todos os atores de saneamento são responsáveis por ela. A Casan tem uma grande parte? Tem. A Casan, em muito momento, também não cuidou disso adequadamente. É verdade tudo isso. Mas me parece que é uma responsabilidade de todos os atores do saneamento de Santa Catarina. E aí é importante que todos estejamos mobilizados para atingir a meta do Marco Legal em 2033, que é 90% do esgotamento. Dos municípios atendidos pela empresa, Florianópolis representa 40% do faturamento da Casan. É como se a capital sustentasse quase metade da receita da companhia. Apesar da cobertura de esgoto ter alcançado cerca de 69% do território no ano passado, ainda faltam a construção e a ampliação da rede de esgoto estabelecidas no contrato feito com a prefeitura em 2007 e que ainda não foram cumpridas. Atualmente, Florianópolis conta com 12 estações de tratamento de esgoto, 11 localizadas na ilha e uma na cidade de São José. Dentre elas, 2 são operadas por outras empresas. A defasagem maior se dá no sul da ilha,
que segue sem coleta e tratamento de esgoto. Nós temos agora outras 2 obras para serem entregues. Nós temos a ampliação da estação de tratamento de esgoto insular, na cabeceira da ponte Pedro Ivo. Essa estação ela está prevista para até metade desse ano estar entregue. Com essa estação nós vamos conectar a Bacia do Itacurubi, Córrego Grande, Pantanal, uma série de regiões da cidade que ainda não tem tratamento de esgoto, mas já tem a rede pronta, então vai ser rápido. Até início do ano que vem nós esperamos entregar a estação de tratamento do Rio Tavares, que ficou parada há muito tempo por uma questão ambiental e agora vai vir. Com essas 2 estações nós devemos chegar dos 69% atual a 73%, 74% de cobertura. Na última semana, em evento em Brasília, o prefeito Topázio afirmou que o problema do saneamento básico é financeiro. Em Florianópolis nós temos 70%, devemos chegar a 75% até metade do ano que vem. Agora, de novo, é muito bonito dizer que isso é um direito do cidadão. Mas a minha pergunta é, quem paga a conta? Saneamento é uma obrigação do governo federal, do governo do estado e do município. Quem é que vai casar o dinheiro para que a gente possa ampliar de maneira importante essa questão do saneamento nos nossos municípios? Questionado sobre a fala, Topázio explicou que no momento estava representando a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, mas que, na verdade, a preocupação é com os financiamentos. A gente sabe que no saneamento os investimentos são muito robustos. E a Casan tem dito que vai precisar de um volume de recurso muito grande para investir. Vamos lembrar que a Casan tem que investir na frente para cobrar a tarifa depois. Porque ela vai ter que fazer saneamento em regiões que ainda não existem na cidade. Portanto, cidadão que ainda não está pagando pelo saneamento básico. Então, a nossa preocupação é que a Casan possa nos apresentar um plano de investimento com fonte de recurso para que a gente veja qual é o horizonte para sair de 77% até 90%. Segundo o especialista em saneamento, o município poderia ter indicadores melhores e ainda receber um aporte de quase R$1 bilhão se os gestores optassem por um modelo de concessão. A tarifa na região sul, e especificamente em Santa Catarina, é uma das mais altas do país. Essa tarifa permite que num modelo de concessão, que é diferente de privatização, a gente consiga equalizar os investimentos necessários para atingir a meta do marco legal, devolver parte desse recurso para o município no formato de outorga e, muitas vezes, ainda reduzir a tarifa. Florianópolis é um sistema que vai precisar de mais ou menos uns 3 bilhões de investimento, e se a gente tomar como base as últimas licitações no estado, muito provavelmente essa outorga chega a quase R$1 bilhão. O contrato entre a Prefeitura e a Casan termina em 2032. Até lá, Topázio pretende continuar cobrando e atuando junto à companhia. A gente não discute isso nesse momento, desde que a Casan continue cumprindo os prazos que vem cumprindo, pelo menos na minha gestão. Se a gente continuar nos prazos que nós estamos tendo com a Casan, a agilidade de obras que estão sendo feitas, não há por que quebrar o contrato. E especialmente porque não seria prático. Tem 8 anos para nós finalizarmos o nosso contrato com a Casan. Se eu for iniciar um processo de quebra de contrato nesse momento, eu levaria muito tempo para que isso acontecesse e eu não ganharia nada com isso. Provavelmente a Casan pararia os investimentos, porque o contrato estaria sendo discutido, e a população não ganharia com isso. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 55% de cobertura de esgoto no município. De lá para cá, ou seja, nos últimos 3 anos, nós estamos saindo de 55%, vamos chegar a 74%, 75% na metade do ano que vem. Então, é o maior crescimento em tão pouco tempo. Obviamente que as obras já estavam em andamento. O que nós fizemos foi uma cobrança mais rigorosa em cima da Casan. Bom, ainda essa semana tem mais uma reportagem sobre saneamento básico e o bom exemplo que vem da cidade de Palhoça.